Para mim é uma honra muito grande, um prazer estar com os irmãos nessa noite para juntos participarmos desse culto tão especial que se refere à família. Como o irmão estava dizendo sobre o seu pai e sua mãe, que viveram juntos 72 anos, e é maravilhoso quando nós temos uma família para com ela compartilharmos esse mundo. E a família foi, e sempre será uma instituição divina deixada por Deus. Embora temos um inimigo contra a família, nós temos um Deus também que tem trabalhado e guardado as famílias. E eu quero agradecer muito ao irmão Antônio, pastor Vladimir, é uma Raquel que nos avalizou, né? Que Deus abençoe os irmãos. E eu trago comigo a saudação do meu pastor Gerson Morgado e de toda a igreja Batista Filadélfia de Jundiaí. Eu vou receber a saudação em nome do Senhor Jesus. E nós vamos então falar de família, irmãos. E eu tenho há alguns anos trabalhado com famílias, ministrando palavras, pregações, palestras, e também Deus nos deu graça de estudarmos um pouquinho e nos formamos em psicologia, e hoje trabalhamos focado em famílias, atendendo casais, filhos, pais, e temos sentido cada dia mais a necessidade de se falar sobre a família. Então, quando o Antônio nos telefonou e nos convidou para um culto de família, eu senti muita alegria no meu coração. E eu louvei a Deus pela igreja aqui de Várzea Paulista, que o seu pastor está olhando para as famílias, preocupado com as famílias. E isso é uma bênção. Que Deus abençoe o pastor e abençoe a igreja. Estou vendo, está em reforma, está ampliando. Que Deus abençoe e que as famílias dessa igreja, nessa noite, recebam a palavra de Deus como um bálsamo maravilhoso sobre cada um de vocês nessa noite. Nós queremos transmitir uma palavra para as famílias, e eu não gostaria que fosse uma palavra apenas para o culto. Tem palavras que o pregador prepara para o culto, para aquele movimento na hora do culto, para aquele derramamento do poder na hora do culto, e quando as pessoas vão para casa se esquece da palavra. Eu quero que o Espírito Santo nessa noite nos dê graça e toque e fale em cada coração uma palavra que fique não apenas no culto, mas depois do culto também, amanhã, na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem. Essa palavra fique bem patente em cada coração, porque é a palavra que o Espírito Santo me deu nessa noite para transmitir à sua igreja e às famílias que estão unidas aqui nessa noite. Então vamos ler, irmãos, para a nossa base da nossa mensagem nessa noite, o Salmo 133. Glórias ao Senhor Jesus. Salmos de número 133. Salmos 133, onde diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para
para sempre. A bênção e a vida para sempre. Queremos nessa noite, irmãos, meditar sobre família, e muito poderíamos falar sobre família, mas me fez sentir o Senhor de falar sobre uma palavra que tem se tornado um dos maiores inimigos da família atualmente. Essa palavra, egoísmo. O egoísmo tem se tornado um dos maiores inimigos da família atualmente. E o inimigo tem usado essa ferramenta para que se promova no seio familiar desuniões. Hoje estamos naquela lei, quem pode mais chora menos. Hoje estamos naquela lei que cada um por si. E é com tristeza quando olhamos para uma família e vemos o egoísmo reinando, porque quando há egoísmo, esse salmo não pode se cumprir. Então a promessa de bênção e vida para sempre também não pode se cumprir. E eu queria discorrer com os irmãos, que os irmãos possam me acompanhar, sobre o motivo do egoísmo, onde que ele nasce, o porquê que ele está tão grande e forte no meio da família. E quando olhamos para as famílias hoje, nós vemos um quadro triste. Eu estava em um curso em São Paulo e o professor colocou um slide, uma fotografia, e ele dizia: essa próxima foto é a família do futuro. E expôs o slide. E a família era uma mulher, uma menininha, uma criancinha e um cachorrinho. Era o retrato da família do futuro. E eu pensei comigo, é um propósito que o inimigo tem para com as famílias. Mas a família que a palavra nos mostra é o pai como cabeça, é a mãe como auxiliadora, é os filhos como obedientes aos pais e às mães, e é a palavra de Deus se cumprindo nessa família conforme a palavra de Deus. Se há um propósito do inimigo contra as famílias, há um plano de Deus para defender as famílias. E quando o Senhor disse a Abraão, a Arão e a Moisés que abençoasse, o Senhor disse: o Senhor te abençoe e o Senhor te guarde. E hoje nós proferimos palavras para as famílias de bênção, que o Senhor abençoe, mas que o Senhor também guarde as famílias, guarde dos projetos do inimigo, porque o Senhor não muda, a palavra não muda, a família também não pode mudar. O que Deus instituiu desde o começo, com Adão e Eva e seus filhos, até hoje. E quando Deus chamou Abraão e lhe fez promessas, ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia! E essa bênção é que nós queremos. Mas olhamos para a família de hoje e para os casamentos, e a estatística nos desanima, porque hoje já não se faz mais casamento. Raramente alguém se casa, e as lojas que vendem produtos de casamento estão investindo nos evangélicos, porque são os crentes que estão casando. Ontem teve um casamento aqui. Foi aqui mesmo? Sim, foi na sede. Amém, Deus abençoe. Alex, né? Alex, sua esposa, sua família, que seja abençoada por Deus. Mas infelizmente, no mundo atual, os casamentos diminuíram, e no total das pessoas que se casam hoje, 60% dos casamentos acabam em divórcio. Isso é estatística. 60% dos casamentos
chegam ao divórcio. E se formos analisar qual que é o motivo, é o pai dela, é a mãe dele, é o tio, é o dinheiro, é a situação financeira. Mas se formos analisar e ver as minúcias dessa família, verificamos que grande parte desse divórcio se dá por conta do egoísmo. Quando falamos em casamento, nós contamos uma ilustração sobre umas bodas, e é tão bom participar de bodas. No ano que vem, em setembro do ano que vem, permitindo o Senhor, eu farei bodas de prata. 25 anos casado com a minha esposa. E numa bodas de ouro, aquela festa maravilhosa, e convidados, e parentes da igreja, um repórter foi entrevistar o noivo, e ele disse para o noivo: mas Senhor, conta para mim um segredo dessa vitória, 50 anos de casamento. Ele disse: eu vou contar um segredo sim, que só eu sei até hoje. Então fala. É que quando eu era solteiro, vocês já ouviram essa ilustração? Eu gostava muito de comer a ponta do pão. Era aquele pão francês, eu gostava da ponta, e ele brigava com os irmãos, disputando a ponta, aquele pãozão brigado, né? A ponta era minha. Mas o dia que eu me casei, eu falei: eu gosto da ponta do pão, e a partir de hoje não vou mais comer a ponta do pão. Eu vou deixar a ponta do pão para minha esposa. É a melhor parte do pão, é a mais fresquinha, é a mais sequinha, que eu gosto tanto. Infelizmente, a partir de hoje não comerei mais a ponta do pão, deixarei para ela. E o repórter: olha, parabéns, renunciou à ponta do pão. Agora vamos falar com uma irmã. Quem sabe ele tem um outro segredo para nós. Irmã, me conta um segredo dessa bênção, 50 anos de casado. E ela sorriu e respondeu: eu nunca gostei da ponta do pão. Eu sempre comia a ponta do pão porque ele me dava. Eu gostava do meio. Então são 50 anos ela também comendo não tão contente, e ele comendo não tão contente o meio do pão. Mas isso levou esse casal a completar 50 anos de casamento. Isto é, o que é meu, não é meu, é dela. O que é bom para mim, não é para mim, mas é para ele. O que me satisfaz, não vai mais me satisfazer, vai satisfazer a ele. O que me deixa feliz, não vai mais me deixar feliz, vai deixá-la feliz. Isso significa renúncia, e isso significa que o egoísmo está longe. Agora, quando olhamos para uma família, isto é meu, o maior é meu, já faz 20 anos você não aprendeu que eu gosto da ponta. Isso é egoísmo. Infelizmente, o egoísmo tem entrado nas famílias e tem tomado conta dos lares. E o inimigo tem as suas estratégias, e para aumentar mais o egoísmo ainda, ele colocou atualmente um celular na casa de cada membro da família. E daí a individualidade ficou completa. Porque, pelo menos algum momento eles conversavam. Hoje o pai está na sala, a mãe está na cozinha, o filho está no quarto, e o filho quer falar com a mãe e mandou mensagem. E ela olha: meu filho, deixa eu responder a mensagem. Aumentando ainda mais o egoísmo, a divisão. Mas nós lemos aqui na palavra: com bom e com suave é que a família viva em união. Tudo que separa, tudo que divide, tudo que gera como resultado o egoísmo, tem que sair do meio da família. Quando nós
teologia. Vamos encontrar uma matéria chamada doutrina da salvação, que é a soteriologia, e ela fala sobre uma sequência de uma jornada, uma caminhada espiritual até alcançarmos a salvação. E ela fala sobre o arrependimento, primeiro passo, através da fé. Depois vem a conversão, que é a mudança na vida da pessoa. E depois vem a regeneração, a justificação, a adoção e a santificação. E nesse processo todo, quando chegamos na regeneração, muitos estudam e escrevem até sobre ela, e infelizmente não entendem o que significa regeneração. Ser regenerado significa ser trabalhado pelo Espírito de Deus. Ser regenerado é ter o Espírito Santo dominando toda a nossa vida. E a Bíblia fala que o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito têm que ser conservados. Então o Espírito Santo quer trabalhar não apenas em nosso espírito, ele quer trabalhar também em nossa alma. A nossa alma é a nossa mente, as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas emoções precisam também ser trabalhadas pelo Espírito Santo. E quando há um trabalhar do Espírito em nossa alma e nossa mente, nós começamos a entender que o Senhor não quer que eu viva essa vida de egoísta. Quando há um trabalhar do Espírito Santo em nossa alma, todo o nosso ser dá testemunho de que nós somos regenerados, trabalhados pelo Espírito Santo. Porque um grande erro que os cristãos atuais cometem é aceitar Jesus, receber Jesus no seu Espírito e achar que está tudo muito bom. Recentemente, uma senhora me telefonou, eu não a conhecia, nem ela a mim, mas por indicação ela me telefonou e falou: pastor, eu queria marcar uma hora para o senhor me atender, para te conversar um pouquinho, estou num problema muito sério, familiar. Mas depois, não, irmão, o que está acontecendo? Ela, eu estou agora, estou na rua, o meu esposo bateu em mim, me deu um soco no olho, me colocou para fora de casa, e eu queria um conselho para ver o que eu faço, pastor. Eu falei: a senhora é evangélica, irmã? Ela falou: sim, eu sou evangélico. E o seu esposo não é não, né? Sim, pastor, ele é diácono da igreja. O diácono acertou de cheio o olho da mulher, colocou para fora de casa. Aí quando chega a noite, ele vai na igreja, coloca o terno do diácono e vai receber as pessoas na porta e vai ajudar na coleta e nos trabalhos da igreja. O que está acontecendo com esse diácono? Ele tem Jesus, ele tem o Espírito Santo apenas no seu espírito. É preciso ser regenerado, é preciso que a nossa alma, que a nossa mente e o nosso corpo seja tomado pelo Espírito Santo de Deus. E esse Espírito é como óleo sobre a cabeça, que desce sobre a barba e desce até a orla dos vestidos. Essa unção do Espírito Santo que está faltando nas famílias atualmente. As pessoas, membros da família, precisam ser regeneradas pelo Espírito Santo. Porque senão, vamos ser famílias religiosas, hora do culto. E tem aquela família que até tem alguns comportamentos, e tal é a religiosidade no seio familiar, que o pai fala assim: cala a boca agora, porque eu vou ler a Bíblia. Mulher, cala essa boca que agora eu vou ler, vou meditar na palavra de Deus. Vou preparar o sermão. Alguma coisa não está soando bem. É aquela pessoa que não foi regenerada, apenas no seu espírito. Aí na igreja, glória a Deus, aleluia, abraço
estou para ninguém. A mulher quer falar, não tem tempo. O filho quer conversar, não está vendo que estou ocupado. É preciso que o Espírito Santo cresça em nós, tome o nosso espírito, a nossa alma e consequentemente nosso corpo também. E daí, irmãos, nós seremos crentes genuínos, regenerados, tomados pelo Espírito Santo de Deus. E como Paulo fala, a nossa mente não será a nossa mente, mas nós seremos a mente de Cristo, pensando como Cristo pensa, agindo como Cristo age, conversando como Cristo conversa, ouvindo como Cristo ouve, aleluia, e falando como Cristo fala. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós tenhamos uma atitude. Espírito Santo, toma o meu espírito, toma, domina minha alma também, aleluia, para que o meu corpo também seja tomado, e consequentemente, pessoas tomadas pelo Espírito Santo, pessoas dominadas pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 8, e discorre sobre o domínio do Espírito Santo, e no verso 15 ele fala: porque todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, este é filho de Deus. A nossa casa, ela é constituída por filhos de Deus. A tua mulher é filha de Deus, o teu esposo, filho de Deus, os teus filhos, filhos de Deus também. É um lar de Deus. Aí nós cantamos: faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça, Senhor, a morada do Senhor, e seja vontade para entrar, e não saia mais não. Aí entra o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e a nossa casa é uma bênção, é a casa que Deus quer. Mas é necessário que esses filhos de Deus sejam regenerados, dominados pelo Espírito de Deus. Sabe por quê, Moisés? É uma sequência lógica até. Porque uma vez dominado pelo Espírito, filho de Deus, comportamento dominado pelo Espírito, qual que é o fruto que eu vou emitir? Fruto do Espírito. E quando fala de fruto de Espírito, é um só, mas ele tem 9 virtudes: amor, primeiro, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e a temperança, que é o domínio próprio. A primeira virtude desse fruto é o amor. E São Paulo, escrevendo sobre o amor, ele fala que o amor é sofredor, é benigno, não traga com leviandade, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, e o amor não busca os seus próprios interesses. Isso é, o amor não é egoísta. Então concluímos que para que uma pessoa seja dominada pelo Espírito Santo, ela precisa deixar que ele domine a sua alma, a sua mente e o seu corpo. Como consequência, ela vai emitir o fruto, que é o amor. E consequentemente, esse amor, que não é egoísta, vai tirar o egoísmo dela. E daí será uma família abençoada por Deus. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. As famílias estão aí sentadinhos juntos. Eu estava com a minha família sentada ali. E pastor, para mim, não se preocupe. É um prazer estar com os irmãos, porque se trata da obra de Deus, do reino de Deus, e estamos dispostos a servir no reino de Deus. E eu trouxe comigo a minha família, e para mim é uma família muito linda: minha esposa, meus filhos, minha nora, e tem um rapaz ali, ele é meio grandinho, e ele está querendo ser meu genro, mas eu estou pensando, pastor, em usar com ele a palavra de Deus. Teve um homem na Bíblia chamado Labão, ele falou: quer ser meu genro? Quer, trabalha 7 anos para mim. E ainda Jacó trabalhando e foi enganado mais cedo.
damos as mãos e cantamos juntos. Aqui há uma atuação maravilhosa do Espírito Santo. Aqui o Espírito fala da palavra, fala através do cântico, fala na oração, e nós somos dominados pelo Espírito Santo. Agora eu quero saber, irmãos, é quando chegarmos lá em casa, começa o cultura, meu. Não, eu falei antes, mas eu não ouvi. Eu falei para o pai, mas eu falei para a mãe. O bicho maior é meu. Esquecemos. Não podemos esquecer, porque isso não é um assunto para guardar, para decorar ou não. Isso é um estilo de vida, irmãos. É preciso que o Espírito Santo domine o nosso completo, o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Porque aí que somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, testificamos através do fruto do Espírito. Então todos que me veem, olhem e veem que eu tenho um amor verdadeiro e não fingido. E esse amor, na sua essência, ele não é egoísta. Então eu estou para servir ao meu próximo. E daí, irmãos, cada membro da família tem a sua função específica. Algo que está sendo mudado radicalmente por Satanás são as funções das famílias. Está virando assim, tudo ao contrário. Mas a Bíblia não muda. A Bíblia fala: vós, maridos, amai as vossas mulheres. É o cabeça. Vós, mulheres, sejam em tudo submissas aos maridos, é a palavra de Deus. Vós, filhos, sejam obedientes aos vossos pais. Vós, pais, não provoqueis a ira aos filhos. A palavra é a mesma. E tudo que falarmos naquele sentido, todos não é verdade, pastor. Já falei sobre isso. Já li sobre isso. Já gravei essa mensagem. E tudo que falamos de família, você já ouviu. E por que então que há uma dificuldade quando se chega lá em casa para viver essa união, essa unidade? É porque é um trabalho grande do aniversário contra a família. Então para nós também há um trabalho grande, porque está escrito: e aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é comparado a um homem que vai construir uma casa. Ele escolhe o terreno, depois ele começa a escavar o alicerce, e diz a palavra que ele escava bem fundo até chegar na rocha. Eu digo aos irmãos que esse processo todo, inclusive a regeneração, é um escavar contínuo, até chegarmos na rocha, ao ponto que diremos: não vivo eu, mas a rocha vive em mim. Não vivo eu, mas Cristo é que vive em mim. Não vive minha família, mas é Cristo que vive na minha família. Aleluia, glória a Jesus. Esses dias o irmão telefonou de uma cidade aqui no interior: pastor, o que eu faço? Tem uma família brigando aqui, pastor, e o irmão está com uma faca na mão. Jesus. E os vizinhos todos não matam, não. Chama a polícia. Para chegar num ponto desse, irmãos, aonde é que está a regeneração? Aonde é que está o Espírito de Deus? Nem o Espírito está. Está em tempo de nós olharmos com mais diligência para a palavra de Deus. E como diz o apóstolo Paulo: examine, pois, o homem a si mesmo, e veja como você está em relação ao egoísmo. Você que é pai, infelizmente hoje, irmãos, Satanás tem tirado a autoridade do pai. Infelizmente hoje, não sou machista, eu sei a função do homem, a função da mulher, mas infelizmente as mulheres têm crescido e dominado o mercado. Temos uma concorrência agora para a presidência, duas mulheres estão na frente.
tudo errado isso. Você pode trabalhar onde quiser, pode ganhar quando você quiser, mas quando se trata de família, o homem é o cabeça, a mulher é a submissa e os filhos são obedientes. Se inverter isso, veremos o quadro da família do futuro, colocar o homem do lado. É só uma mulher, uma criancinha e um cachorrinho. Acho que um cachorro do lugar do marido. É para que nós, homens, tenhamos a graça de Deus, porque Deus quer isso, irmãos. E você fala: Senhor, eu sou autoridade, porque o Senhor me constituiu como autoridade na minha casa. Assuma, irmão, a tua função de pai, porque hoje estamos vendo o mundo avesso à vontade de Deus. Estamos vendo hoje a diminuição da função paterna. E sabe o que? Eu sei que os irmãos não têm interesse nenhum, e nem precisa ter pela psicologia, mas sim pela palavra. Mas sabe o que ela fala quando a função paterna é diminuída? Eu trouxe um texto para ler para os irmãos. A diminuição da função paterna tem consequências sobre a estruturação psíquica dos indivíduos nas fases de infância e de juventude. A debilitação da imagem masculina, os transtornos de filiação, o acréscimo das condutas ilícitas, a perda de sentido nos limites. Aí vem as drogas, o álcool, a bulimia, a anorexia, o homossexualismo e as dificuldades de socialização. São alguns dos exemplos mais marcantes e propagados na mídia. A imagem do pai é imprescindível para o desenvolvimento psicológico equilibrado dos filhos. O pai, com efeito, seria uma espécie de mediador entre filhos e a realidade. Permite ao filho tomar iniciativa e aprender a distinguir entre o certo e o errado. A partir disso, entender as consequências de uma e outra escolha. É aquele que declara a proibição, a saber, coloca limite para os filhos. Em virtude da relação com o pai, o menino e a menina adquirem também sua identidade sexual. O pai, a presença paterna, determina a sexualidade da criança, do homem e da mulher. Se formos ver hoje como a homossexualidade tem se alastrado, isso é consequência da diminuição da função paterna no casamento. E hoje os homens, e eu sou homem, falo com liberdade, se acomoda. E é muito mais fácil o filho querer uma opinião, fala com a mãe. Pai, pode, pede para a mãe. Pai, eu vou, esse a mãe deixa. E às vezes a família tem aquela briga, a mãe fala não, o pai fala sim, e ele é mais bonzinho, porque ele deixa tudo e a mãe não deixa nada. Está tudo errado, irmãos. Homens, assumam a função paterna. Se o mundo está desequilibrado hoje, sexualmente falando, a responsabilidade é do homem, é do pai de família. E Deus, sabendo disso, colocou o homem como cabeça. O homem põe limite. O homem fala não. Meu pai faleceu, eu tinha 8 anos de idade. Mas parece que ele sabia que ia falecer. E todos os dias ele vai falar: senta aí, que eu vou falar com você. De homem para homem. Pai, mas eu só tenho 7 anos, de homem para homem, rapaz. E colocaram as coisas, até hoje eu me lembro de palavras que ele falava na minha infância. E hoje eu estou aqui ensinando os pais também. Converse com os teus filhos. Ocupa a tua função. Não deixe tudo para a mulher, não, porque a mulher ela tem uma responsabilidade de proteção. É a mãe, ela é a primeira instância. Eu sou do tempo em que a mãe dizia: vou falar para o pai. Não, mãe, pelo amor de Deus. Hoje você fala: vou falar para o pai. Beleza, quer que eu fale? Eu digo para ele agora. Manda um WhatsApp para ele. O pai não tem mais a
independente de função da sociedade, de quanto ganha ou não ganha. Você é homem, você é pai, e essa autoridade veio de Deus. Filhos cujos pais são equilibrados, cujas famílias são estruturadas, e que há a presença paterna com autoridade, os filhos crescem abençoados. Os filhos crescem estruturados também. Então, pais, vamos ter a nossa função. Tá bom, pastor, e qual que é a minha função? Vou lembrar apenas duas, que o tempo está correndo. Os pais, os homens, depois eu falo para as irmãs, os homens, eles precisam dar atenção para os filhos, mas é uma atenção não de brincadeirinha, porque o filho sabe quando você está brincando e dá atenção. O filho sabe quando você está fazendo de conta que está ouvindo. Eu tenho meu filho aqui, e quando ele era criancinha, entrou no pré-primário, 6 anos, e eu trabalhando ali, eu tinha um comércio, e agitado e correndo, e comércio sugava o nosso tempo. Chegou em casa da escola, todo cheio de energia. Pai, nós somos da família de Cabral? Meu Deus. É melhor encurtar a história, né? Para encurtar, somos sim, filho, somos sim. Estamos pais, somos sim, filho. Beleza, ok. Que bom, acabou a conversa. Só que passou o tempo. E lá no outro ano, numa reunião de pais, minha esposa foi na reunião dele, e a professora falou no final da reunião: eu pedi para os filhos desenharem e colocarem no quadro a família. Cada um pode ir lá e ver qual que é o desenho do seu filho. Todos viram: ah, essa é do meu filho, ah, essa é do meu filho. E minha mulher não achava o desenho do meu filho. Ela imaginou, é o pai, a mãe, a irmãzinha e ele, né? São 4 pessoas, mas não tinha, e cadê? E não encontrava. Ficou um desenho na lousa só. E o desenho era um homem de pé, de chapéu na cabeça, e tinha um barco atrás dele. E a professora, dona Vladimir, eu não sei o porquê, você pergunta para ele lá, só que ele não entendeu direito. Aí, filho, precisamos você desenhar a família. Ah, mãe, sabe o que é? É que uma vez o pai falou que nós estamos na família de Cabral, esse é o Cabral. E daí vem aquele: meu Deus, o que eu estou fazendo com o meu filho? Qual que é a minha atenção? Qual que é o meu pensamento sobre ele? Hoje eu digo com alegria, irmãos, está aqui dentro de mim a minha maior riqueza neste mundo, que é a minha família. A Bíblia fala que onde está o coração, a riqueza do homem, ali está o coração dele. Primeiro minha riqueza está no céu, lá está o meu coração dia e noite. Mas aqui na terra, meu coração está aqui junto comigo hoje. Eu não posso separar deles. Estamos juntos para fazermos a obra de Deus. E para isso é preciso você, homem, desligar um pouco a sua televisão, deixar um pouquinho os seus programas de lado e dar mais atenção para os seus filhos. Eles precisam ouvir, eles precisam de conselho, eles precisam da presença do Pai. Pastor José Gonçalves escreveu sobre 12 verdades que todos os filhos gostariam que os pais soubessem. E a primeira verdade é essa: todo filho quer presença antes de presente. A presença dos pais na vida dos filhos é insubstituível. O tempo é a moeda de maior valor que você pode investir em seu filho. Tempo para os seus filhos. Eu sei que hoje o inimigo que é contra a família tem tirado o tempo nosso. E é tanta coisa, é uma coisinha aqui, outra ali, e parece que se o dia tivesse 50 horas, não daria tempo de fazer o que eu tenho que fazer. Mas Deus nos dá 24 horas, 8 para trabalhar, 8 para descansar. Quem estuda tem umas horas para estudar. E a tua família? Qual que é o tempo que você dá para ela? E eu respondo: o tempo que você dá para a tua família é o tamanho do valor que você dá para ela. O tempo que você dá para os teus filhos é o tamanho do valor que você dá para
para eles. Pensa nisso. Outra maneira de nós nos dedicar aos nossos filhos, pais, homens, é você profetizar coisas boas para os seus filhos. Eu estou atualmente atendendo uma moça no consultório e ela com muita dificuldade, formada em direito, não consegue emprego, não consegue passar no exame da ordem dos advogados do Brasil, e ela está assim terrivelmente abalada psiquicamente, emocionalmente, e não consegue emprego, não consegue passar no exame da ordem, e ela arrumou um emprego nesse mês, um emprego que ela não desmerecendo, mas ela conseguiu um emprego em que usa um sapatão de bico de aço, uma calça azul, um capacete na cabeça e ia ganhar R$800 por mês. Veja, irmãos, não desmerecendo, todo serviço é digno e é maravilhoso. Só que ela disse, pastor, eu não consigo nada melhor do que isso. É o melhor que eu consegui. Aí vamos estudar a história de vida dessa criança, dessa menina, dessa adolescente. Qual que é a tua relação com teu pai, minha filha? E ela fala, nem fala com meu pai, não me dou com ele, a gente não se fala. Mas quando aconteceu isso desde criança, qual que era a relação de vocês? A relação é que ele falava para mim, você é burra, você não vai servir nem para puxar carroça, você não vai ter futuro, você nasceu assim, vai morrer assim, no máximo uma empregada doméstica, também não desmerecendo palavras dele. E hoje se cumpre na vida dela. Estudou, não consegue concluir, não consegue um emprego melhor. O que você fala para os seus filhos? Eu me lembro que os meus filhos estão aqui hoje. Eles dormiam no carro. E de vez em quando eles fingiam que dormiam, só para eu carregar no colo e subir a escadaria de casa. Mas eu fazia questão de levá-los. E cada degrau que eu subia, eu dizia, o Senhor te abençoe. Você vai ser um homem de Deus. Você vai ser uma mulher de Deus. Você vai ser abençoado pelo Senhor. Um futuro próspero na presença de Deus. As portas vão se abrir para você. E eu ia profetizando coisas boas para os meus filhos. Hoje são abençoados pelo Senhor. Minha filha Daniela, com 16 anos, aquela fase de vestibular, e eu profetizava: Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Cada vestibular eu ia com ela domingo à tarde. Deus tem o melhor para você. Vai em paz. Deus te abençoe. Deus tem o melhor para você. E hoje, para a glória de Deus, com 17 anos, ela ingressou na Unicamp, fazendo medicina com 17 anos. Passou por muita gente, muitos cursinhos, ela sem cursinho, sem fazer nenhum curso depois, saiu do segundo grau e entrou na medicina da Unicamp. O que é isso? É inteligência? Um pouco, né, filho? Puxou o pai, né? Mas um pouquinho só. A maior parte é a bênção de Deus sobre a vida dela. E a outra parte puxou a mãe, que é a mãe mais inteligente. A mãe é toda inteligente, você não comigo. É bênção para os filhos. Chega de falar, você não vai dar nada, você é burro, você não tem futuro. Não, repreenda isso. E a partir de hoje, abençoe os seus filhos em nome do Senhor Jesus. Só abra a boca para proferir bênçãos. Amém, irmãos? Amém. Só ouvi 2 améns. Amém, irmãos? Amém. Irmãos pais. Amém, pais? Amém. Só fala palavras boas para tua mulher também. Profetiza na vida dela. Ela precisa de palavras boas e bonitas. Vamos passar, senão o tempo não permite falar mais. A mãe, se o pai determina a sexualidade, a mãe determina o caráter da criança. A guarda, a proteção, a ajuda, o carinho, o afeto determinam o caráter do seu filho. Enquanto as mães, enquanto os pais moldam na criança o futuro, a estabilidade emocional, as mães, pelo trabalho da mãe, determinam o caráter. E é preciso que nós estabeleçamos filhos do mundo, pessoas de bom caráter, pessoas, homens e mulheres de Deus. Mas para isso, cada um ocupa a sua função.
O homem é a tua função, a mulher é a função dela. E o casal precisa se amar. Trabalhamos com casais também, fazemos palestras para casais, e aí nós abrimos o jogo, né? Abrimos a conversa sem censura para os casais, porque é necessário. Porque hoje, só para pular para os filhos, hoje está na moda o homem olhar para fora de casa e deixar a mulher de casa com necessidades. Está na moda hoje mulher olhar para fora e o marido com necessidades. Está na moda homens tratarem mulheres como se fosse objeto de prazer. Recentemente assisti uma reportagem que me deixou muito triste. A repórter entrevistou uma mulher sobre a vida sexual dela. E ela dizia assim: meu marido me parecia ser evangélico. Isso que me deixou mais triste. Ela disse: meu marido, eu sei, ela é do Nordeste. Eu sei quando ele quer me aculpar. Ele chega em casa assim: ele quer me aculpar. Então eu faço tudo, vou lá no quarto, ele me aculpa, é 2, 3 minutinhos. Não é assunto para agora. Uma outra vez falei sobre isso. Mas irmão, a tua mulher não é objeto de prazer seu só. Ela também precisa ser atendida em todas as suas necessidades. Entendam isso. Tenha a sabedoria de Deus e trabalhe isso na tua vida. Deus colocou a tua mulher do teu lado, é a tua mulher. Para chamar de sua, é a tua mulher. Mulher, este homem é o teu marido. Ele é o teu. Só ele é o teu. E os filhos? Os filhos, está escrito uma palavrinha só: honra o teu pai e a tua mãe. Que fazendo isso, você vai viver bastante. Recentemente eu fui num velório de uma mulher, e o filho dela chorava: não, mãe, volta, pelo amor de Deus, me leva junto, mãe, eu quero ir também. Aquela gritaria toda, desmaiou. Aí passou lá, furaram no rosto dele, e abanar e dar algo para ele cheirar. Até que ele voltou. Vamos ver como que era a relação desse filho com a mãe. Não tinha relação, não tinha conversa, não tinha diálogo. Era uma estupidez, era a falta de educação, era uma malcriação muito grande. Só que o tempo passou e a mãe faleceu. E na hora do velório: mãe, não, pelo amor de Deus. É o choro do remorso. Mas infelizmente aí acabou. Não dá mais. Se você tem a tua mãe, jovem, moço e moça, tem o teu pai, tem a tua mãe, sabe por que eles existem? É para ser honrados. Não, pastor. Eles existem para cuidar de mim. Engano teu. Eles fazem com prazer isso. Mas eles estão dentro de você, é para ser honrado por você. Filhos, olha para o teu pai e tua mãe e diga: a partir de hoje, o Espírito Santo vai dominar no meu espírito, aleluia, na minha alma também, e eu vou honrar o meu pai e a minha mãe. Eu vou obedecer, eu vou ter educação, eu vou ouvir mais e falar menos, porque outros filhos falam demais e ouvem menos. O pai às vezes pode até falar: a mãe nem abre a boca. E quando o pai não assume a função, aí, como diz a gíria, ele tem terror na família. Mas filho, você é apenas filho. Está escrito que Deus colocou uma hierarquia. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Aí encerra. E cadê os filhos? E eu concluo: os filhos têm cabeça. Eles precisam viver pela cabeça dos pais. Não, pastor, se fosse hoje que na Bíblia, os filhos teriam cabeça, filho. Mas Deus deixou a Bíblia: vá pela cabeça do teu pai e da tua mãe. Obedeça, obedeça. Um pastor disse: quando eu era criança, pastor Valdir, eu aprendi o ABC. Depois que eu me converti, eu aprendi a obedecer. Amém. Jovens, obedeçam seus pais e as suas mães. Porque o tempo passa muito rápido. E quando você se der por conta, você querer que volte o tempo, não volta mais. Você querer sair daí, pelo amor de Deus, e não vai poder sair. Me leva junto, mentira. Pula lá, estamos terra junto.
Então, enquanto tem vida, enquanto tem pai, tem mãe, honra, respeita, dê valor, honra, porque isso é bíblico, isso é na palavra de Deus. Faça, pai, mãe, filho, faça o melhor, enquanto você tem vida, enquanto seus pais têm vida, para que no futuro você não se arrependa. Faça o melhor hoje, para que amanhã você não se arrependa. E para encerrar aqui, eu vou ler para os irmãos uma carta, uma declaração. O irmão deve ter lido essa carta, que está exposta lá na internet, sobre o marido de uma das aeromoças da TAM, que ela faleceu no acidente aqui em São Paulo. O avião foi descer, deslizou na pista e bateu, morreram todas as pessoas, tripulantes e todos os passageiros. E ele escreveu uma carta e colocou no quadro de anúncios da TAM. E a carta dizia assim: se eu soubesse que essa seria a última vez que eu veria você dormir, eu aconchegaria você mais apertado e rogaria ao Senhor que protegesse você. Se eu soubesse que essa seria a última vez que veria você sair pela porta, eu abraçaria você, eu te beijaria, te chamaria de volta, te abraçaria de novo e te beijaria uma vez mais. Se eu soubesse que essa seria a última vez que eu ouviria a sua voz em oração, eu filmaria cada gesto, cada palavra sua, para que eu pudesse ver e ouvir de novo, dia após dia. Se eu soubesse que essa seria a última vez, eu gastaria um minuto extra ou dois para dizer eu te amo, ao invés de assumir que você já sabe disso. Se eu soubesse que essa seria a última vez, eu estaria ao seu lado, partilhando do seu dia, ao invés de pensar, bem, tenho certeza que outras oportunidades virão, então eu posso deixar para esse dia. É claro que haverá um amanhã para se fazer uma revisão, e nós teríamos uma segunda chance para fazer as coisas de maneira correta. É claro que haverá outro dia para dizermos um para o outro, eu te amo. E certamente haverá uma nova chance de dizermos um para o outro, posso te ajudar em alguma coisa? Mas, no caso de eu estar errado, e hoje sendo o último dia que temos, eu gostaria de dizer o quanto eu amo você. Esse homem arrependido de não ter dado atenção, se eu soubesse que seria, nós não sabemos do amanhã, mas enquanto temos o hoje, é necessário que nós deixemos o nosso erro, deixemos o nosso egoísmo, porque é o egoísmo que faz o homem deixar de ser um bom pai, é o egoísmo que faz a mãe não cumprir as funções maternas, é o egoísmo que faz com que os filhos deixem de honrar os pais e as mães, é o egoísmo que reina no meio familiar, causando desunião, separação, divisão. Mas nesta noite, irmãos, o egoísmo vai embora em nome de Jesus, porque o egoísmo significa falta de amor, e falta de amor significa falta de fruto no Espírito, e falta do fruto no Espírito significa falta da atuação do Espírito Santo, não apenas no Espírito, mas em nossa alma também, e em todo o nosso corpo. Mas nessa noite, a palavra de Deus está nos ensinando que você precisa pedir a esse Espírito Santo, que domine não apenas o teu espírito, senão você será como o diácono, na igreja uma bênção, em casa uma maldição, na igreja um santinho, na casa um diabinho. É preciso que o Espírito Santo domine você, viu, irmão? Irmã, jovem, criança, é preciso que você, que eu, que nós todos sejamos dominados pelo Espírito Santo de Deus, para que possamos emitir fruto do Espírito e viver uma vida familiar abençoada por Deus. Pastor, eu posso orar pela igreja? Fiquemos em pé, então, irmãos. As famílias estão unidas, né? Estão pertinhos. Eu gostaria de pedir a vocês agora que vocês
pegar na mão da sua família, da sua mulher, dos seus filhos. Que você possa meditar agora, você com você mesmo. O quanto você tem sido egoísta nesse meio familiar. O quanto você tem pensado em você mesmo e deixado com a sua mulher. Quando você namorava, você ligava só para ouvir a voz dela. Hoje você fala, não aguento mais ouvir a tua voz. Isso é egoísmo. Quantas vezes você tem negligenciado os seus filhos e preferido assistir um jogo de futebol a dar atenção aos seus filhos? Quantas vezes, mulher, você é tão atarefada, esquece de pegar na mãozinha do seu filho e ensinar a escrever a palavra amor, a soletrar o eu te amo, a fazer o dever de escola. Um dia meu pai, eu tinha um dever de casa, eu era criancinha ainda, 6 anos de idade. Eu falei, pai, a professora pediu para eu desenhar Jesus. E meu pai não era cristão, não era evangélico, era temente a Deus pelo seu comportamento. Ele falou, filho, eu também não sei desenhar Jesus, mas pega na minha mão, vamos desenhar Jesus juntos. E eu nunca mais me esqueço, irmãos, desse dia, onde meu pai, aquela mão de homem, pegou no lápis em cima da minha mão e juntos fomos desenhar Jesus. Não saiu Jesus. Aí ele falou, filho, pega outra folha. Aí eu peguei. Ele falou assim, vamos desenhar diferente. Desenhou uma cadeira. Aí eu falei, pai, mas isso é uma cadeira. Ele falou, filho, fala para ela que Jesus está sentado aí. Ele não pode ver porque ele é espírito. E se passaram tantos anos, irmãos, e eu levei isso na escola. E quando eu levei, eu falei, professora, eu não consegui desenhar Jesus, mas tem uma cadeira aqui que simboliza Jesus. Ela colocou 10. Ela falou, esse é o Jesus verdadeiro. Nós não podemos vê-lo, mas podemos sentir dentro de nós. Como meu pai foi um herói aquele dia. Infelizmente ele não está conosco mais. Mas você pode agora dizer para o teu filho, conte comigo, meu filho. Minha filha, pode contar comigo, eu vou estar do seu lado. Esposa, me perdoe por tantas vezes eu ter sido egoísta com você. Meu esposo, me perdoe por tantos egoísmos. E você pode pedir perdão a Deus. E a partir de hoje falar, Espírito Santo, domina no meu espírito, domina na minha alma, na minha mente, nos meus pensamentos, domina nas minhas intenções. E faça de mim um pai, faça de mim uma mãe, faça de mim um filho, porque esta é a vontade de Deus. Oremos agora ao Senhor, e depois da oração, você pode abraçar a tua família e dizer, eu amo vocês. E a partir de hoje, eu vou dedicar a minha vida não mais ao egoísmo, mas à direção do Espírito Santo e abençoar a minha família. Ore comigo agora em nome de Jesus. Senhor meu Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, pela bênção de podermos falar da tua palavra a tantas famílias nessa noite, Senhor. Eu sei, ó Pai, que a tua palavra